Boa tarde, boa noite. Hoje, quarta-feira, daqui a pouquinho, às 19 horas, reunião ali na Praça de Custodópolis e estarei ali. Vamos para adorar a Deus. Só passando para convidar aquelas pessoas que tiverem o alcance ainda hoje desta imagem. É só isso. Eu gostaria aqui de fazer uma reflexão onde eu tenho meditado essa semana com relação à questão do Eliseu e do seu moço. Os dois estavam na altura do monte e o exército da Síria veio para prendê-lo. Isso mesmo, exatamente, o exército da Síria veio para prendê-lo, porque houve uma reunião do rei da Síria e os seus ministros, e ele vinha desconfiado que alguém da parte deles estava levando alguma informação para o rei de Israel, pois sempre que eles passavam procurando o rei em alguma estrada ali da região, o rei normalmente desviava deles. Na verdade, eles botavam a tocalha e nunca conseguia pegar. E numa dessas reuniões, o rei perguntou quem era pelo o exército de Israel, ou digo melhor, pelo rei de Israel, né? Ali entre eles, né? E um deles se manifestou dizendo, não, rei, é que lá tem o profeta Eliseu. Ele adivinha e tudo que nós falamos, ele fica sabendo e ele passa para o rei de Israel. Então o rei de Israel mandou perguntar, ou sair investigando, né? Buscando um meio de procurá-lo, encontrá-lo em algum lugar. E depois dessa procura disseram que ele estava em Dotã. E ali em Dotã havia, para ir para Dotã, na verdade, tinha que passar pelo monte, né? E foi naquele momento que o exército ia passando ali no monte, em direção a Samaria, era tudo ali por perto mesmo, e o moço de Eliseu, ele ficou muito perturbado com aquilo, porque ele viu que era um exército. Ele deve ter pensado assim, nas minhas palavras, puxa, estamos perdidos. Mas acontece que eles estavam em cima do monte. O monte tem um simbolismo muito grande nas escrituras que trata-se de lugar de adoração ao Eterno. E Deus, quando disse ao povo de Israel, algumas poucas vezes, no livro de Êxodo, mostra ali no Êxodo 19, que o Todo-Poderoso ele descia em uma nuvem espessa, em fogo, relâmpagos e trovões. E isso ficou, desde os tempos dos patriarcas, os homens de oração buscavam o monte, ainda hoje. Alguns, eu mesmo já subi a monte, muitas vezes para orar. Quando eu morei lá na capital, eu ia sozinho ao monte de dia e ficava o dia todo por lá orando. Aqui em Campos também já subi a monte, já fui no Ibitiorca umas 2 ou 3 vezes. Ali no Monte da Codim, não gosto muito de ir no Monte da Codim, porque é muito próximo ali da comunidade e fica passando pessoas para lá, para cá. Eu não gosto, é um monte pequeno, né? Baixo. Mas o significado de monte, né? Temos vários. Uma elevação espiritual um pouco mais acima, num patamar um pouco maior do que o natural. Ali posso observar que o Eliseu estava num patamar razoavelmente muito bom, numa altura espiritual muito boa. Ele estava enxergando, não só fisicamente, mas ele estava enxergando espiritualmente, mesmo que ele estivesse no lugar baixo, ele estaria enxergando também, porque ele não era um homem natural. Embora fosse homem, como nós, ele estava numa elevação espiritual muito maior devido às considerações pela adoração
ao eterno Deus. E ali estava com ele o rapaz que o servia, ele ficou preocupado. E por que ele ficou preocupado? Qual foi a preocupação daquele moço? A preocupação, medo, é natural. O homem natural, ele tem vários tipos de reações sem pensar. Ele busca a solucionar, fica desesperado, buscando solucionar algumas coisas na vida, mas ele não vê saída. Ele não via saída ali. No entanto, o Eliseu ele estava bem mais posicionado com Deus, e ele disse, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Senhor, abre os olhos deste moço. É uma palavra assim que a gente tem que entender que uma média espiritual mais alta é por isso que a gente de vez em quando faça jejum, busque sempre a oração, procure se desviar os olhos de certas coisas que podem te atrair. Deixar de ser natural é deixar de ser ambicioso, ganancioso, cobiçoso por algum tipo de coisa. É muito importante para que a pessoa possa ter sucesso nas suas conquistas. É interessante sim que a pessoa busque se separar das coisas deste mundo, porque o príncipe deste mundo, ele vem com muita fantasia e as pessoas, por não compreender, não entender, caem nessas fantasias. Agora, nesse carnaval, quantas pessoas morreram nas estradas, ou brigas, né? E, enfim, traições e uma série de coisas que só traz desgraça. Mas, para nós, a gente busca se afastar dessas coisas e viver numa vida um pouco mais de, não só de separação dessas coisas, mas reservado, né? Mas também em oração, ok? É muito interessante, eu vou ler aqui no capítulo 6, versículo 15. Eu vou ler o versículo todo, bem comprido esse versículo, né? Eu queria ler aqui só a parte final dele, mas tudo bem, vamos ler ele todo. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Senhor, Senhor, Senhor meu. Em outras palavras, meu Deus, o que eu vou fazer? Estamos perdidos. Mas foi no momento que o Eliseu disse, já no versículo 16, e ele disse, né, o Eliseu, não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não tema, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem é que está com você agora? Quem está comigo agora? Quem está com aqueles que busca viver uma vida separada das coisas do mundo e buscar a Deus? São os anjos, né? Veja que também quando Jesus, na noite que ele foi traído lá pelo Judas, né? Um deles um pouco mais extrovertido, o Pedro, ele sacou da espada e naquele momento ele foi à luta. Antes ele estava dormindo, no entanto, quando ele viu o perigo, ele logo reagiu. E como dizem, para toda ação há uma reação, mas essa reação ela está mais na questão do homem natural. Quando a pessoa é natural, vive no natural, é muito comum a pessoa agir da maneira como Pedro agiu. É muito comum a gente agir pela nossa própria natureza. Uma vez você sendo um homem de oração e busca o poder de Deus, você deixa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. O rapaz lá também não entendeu aquilo, talvez ele nem sabia que existia criaturas invisíveis que podia guardá-lo ali no momento. E o mais interessante é que ele
desceu do monte o Eliseu, levou aquele pessoal todo, aquele exército todo para Samaria. Chegou lá, vocês estão procurando quem? Ah, é Eliseu, ele não se identificou como Eliseu. Não, vou te levar lá onde você está querendo ir. Vamos te levar lá. Chegou lá, na frente do palácio do rei, colocou todo mundo ali. O rei, quando viu aquilo, disse logo, meu pai, mate-os. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. Vou ler aqui o versículo 21 que fala assim. Eliseu, o 21. E quando o rei de Israel os viu, disse, Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Tu o que tomaste prisioneiro? Aí o Eliseu respondendo, em outras palavras, né? Os que tomaste prisioneiro, matai, esses aqui não. Então mandou que botasse comida, botasse água, e eles voltaram cabisbaixo, sem fazer nada. Se o teu inimigo te procura o teu mal, você faz-lhe o bem, e foi isso que Jesus falou. Não me estenderei mais. Outro dia eu entro nesse assunto.